Já está conectado aqui conosco o governador do estado de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia para o senhor. Muito obrigado por participar novamente aqui do Morning com a gente. Eu queria saber, o senhor está bem? Estamos com um pequeno problema na sua conexão, governador. Acho que o senhor nos escuta e a gente... Agora sim. O senhor está bem? Agora sim. Paulinho, muito obrigado pela oportunidade. Meu abraço a você, a todos que participam aqui do Morning Show e também aos ouvintes e internautas. Eu estou em quarentena em casa, juntamente com Bia, minha esposa, cumprindo a orientação médica para os 10 dias de quarentena, mas assintomático, sem nenhuma dor, sem nenhum efeito, apenas cumprindo o isolamento conforme determina a ciência. Obrigado pela solidariedade, Paulo. Perfeito, governador. Governador, o senhor disse que não está tomando cloroquina. Qual é a medicação que o senhor está tomando? Nenhuma medicação, apenas fazendo a quarentena. Eu estou absolutamente assintomático, não tenho dor alguma, nenhum sintoma. A orientação médica é apenas cumprir a quarentena. Perfeito. Governador, e onde o senhor acha que o senhor pegou? Porque a gente sempre vê o senhor extremamente cauteloso. Acho que nessa pandemia eu nunca vi o senhor sem máscara. Onde é que o senhor acha que o senhor pegou a Covid? Paulo, uma boa pergunta. Eu não tenho ideia, porque sou muito cuidadoso. Você mesmo acaba de observar, eu tenho usado máscara desde aliás, praticamente quase que do início da quarentena, a ponto, inclusive, de termos determinado aqui a obrigatoriedade por lei da utilização de máscara. Lavo minhas mãos com constância, fiz o isolamento na medida do possível, mas fui trabalhar por força do cargo que ocupo como governador de São Paulo. Em alguma circunstância, alguém que não tinha a informação acabou transmitindo o vírus a mim e eu transmiti a minha esposa Bia, que também está de quarentena aqui em casa nesse período. Enfim, circunstâncias que acontecem, eu não vou buscar culpados. Imagino apenas que a pessoa que, sem desejar e sem saber, tenha transmitido, possa estar bem e salva. Perfeito. Governador, bem hoje aqui o senhor sendo entrevistado no Morning, hoje saiu a pesquisa Datafolha que traz aí o recorde de aprovação do governo Bolsonaro. O senhor tem feito críticas ao presidente da República desde o início da pandemia. A que se deve essa ampliação na aprovação do presidente Jair Bolsonaro? Paulo, eu não sou um analista de pesquisa, e pesquisa sempre reflete o momento, não reflete o futuro. Certamente, uma parcela considerável disso se deve à ajuda emergencial. São milhões de brasileiros que estão recebendo R$600 por mês nesse auxílio emergencial, e isso, obviamente, influi no fato da pesquisa Datafolha ter apontado um crescimento positivo para a imagem do presidente Jair Bolsonaro e um decréscimo expressivo na sua rejeição. Então, eu acredito muito a isso. Eu não torço pelo mal nem do presidente Bolsonaro, nem muito menos o mal ao Brasil. Eu desejo pelo bem do Brasil e que os seus dirigentes façam a coisa certa, sejam honestos, sejam corretos, tenham compaixão, tenham compreensão do momento difícil na vida da saúde dos brasileiros e priorizem a proteção à vida. Mas não quero mal a ninguém. Aliás, quero até lembrar que quando ele pegou o coronavírus, quando ele foi infectado, eu transmiti por 2 oportunidades de viva voz e também na minha postagem nas redes sociais a minha solidariedade a ele e a sua esposa Michele Bolsonaro. Perfeito. Governador, nós temos aqui na bancada o Adriles, a Paula, o Joel e o Vini. A primeira pergunta é do Vini. Governador, muito bom dia. Insistindo um pouquinho ainda nessa última pergunta que o Paulo te fez sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, obviamente que aí tem um pouquinho também sobre a conduta, né, do presidente frente a essa pandemia, assim como todas as autoridades públicas estão sendo constantemente avaliadas nesse período de crise. Queria saber se o senhor ainda considera que o senhor teve uma conduta, uma responsabilidade maior do que o presidente neste período de pandemia, lembrando, obviamente, que o senhor foi aí um defensor, né, do isolamento desde o início e dos cuidados maiores frente à população do que o presidente Jair Bolsonaro, que teve um discurso de uma liberação maior, de uma flexibilização maior para a população.
Vinícius, sim, eu e todos os governadores, os 27 governadores cumpriram bem o seu papel. Se não fossem as quarentenas, hoje as estatísticas indicariam que nós teríamos mais de 500 mil pessoas em óbito, ou seja, o Brasil estaria chorando mais de 500 mil pessoas com a vida perdida. As quarentenas salvaram vidas. As medidas restritivas nas quarentenas nos 27 estados brasileiros ajudaram a salvar vidas. Não foi o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero aqui politizar nem transformar a minha participação aqui com vocês num momento de crítica ao presidente, mas ele não agiu corretamente em nenhum momento. Foi negacionista, não estimulou o isolamento social, não usou máscaras, promoveu aglomerações nas suas manifestações, nas suas visitas à periferia de Brasília e também em outras visitas. Recomendou a cloroquina de maneira intempestiva, sem que a ciência tenha apurado o efeito correto da cloroquina, exceto sob recomendação expressa de médicos e com consentimento dos seus pacientes. E quem fala isso não sou eu apenas, é a opinião pública mundial. Recentemente, uma matéria publicada no jornal New York Times, Vinícius, declarou Jair Bolsonaro como um dos 4 dirigentes mundiais mais perversos e sem compaixão durante o período da pandemia do coronavírus. Ele, o ditador da Nicarágua e 2 ditadores da Bielorrússia. É um quadro e uma posição bastante desconfortável para o presidente do Brasil. Ok, Adriles. Governador, muitíssimo bom dia. Eu queria saber do senhor como o senhor avalia a denúncia que pesa sobre o seu secretário de Transportes, que teria recebido R$1,5 milhão em Caixa 2 e cometido fraudes na Fiocruz quando secretário de Saúde em Goiás. Uma outra pergunta para complementar. O senador Cajuru denuncia o senhor, em parceria com o ex-governador Marconi Perillo, de ter agido em favor da soltura do secretário junto a Gilmar Mendes. Como é que o senhor se pronuncia frente a essa acusação? Adriles, começando pelo senador Cajuru. Ele é uma pessoa, vamos dizer, destemperada, desqualificada para fazer esse tipo de acusação. Faz o menor sentido. Ele usa, inclusive, do mandato que recebeu do povo do seu estado de Goiás e da sua imunidade para fazer ataques não apenas a mim, mas a todas as pessoas que ele classifica como desafetos. É um mau exercício do seu mandato. Deveria estar lutando pelo povo de Goiás, pelas boas causas, para ajudar os mais pobres e os mais humildes. E o que ele faz na tribuna do Senado permanentemente é atacar os seus desafetos, protegido por essa imunidade que ele tem. Mas comigo, ele vai sofrer as consequências, pois eu entrei com 3 ações judiciais contra ele. Eu não aceito receber ataques de ninguém, nem aqueles que alegam a imunidade para fazê-lo. Comigo, se não provar o que está falando, vai pagar na justiça. Em relação ao outro tema do Alexandre Baldi, nada vinculado ao governo do Estado de São Paulo, Adriles. Você não fez essa menção explicitamente, mas eu faço aqui. Portanto, nós não temos nenhum juízo a fazer em relação ao secretário Alexandre Baldi por aquilo que supostamente teria feito 8, 9, 10 anos atrás. A conduta do Alexandre Baldi como secretário de Transportes Metropolitanos em São Paulo, ao longo desses 19 meses, foi correta, foi proba, foi eficiente, foi moderna e absolutamente dentro da expectativa de um bom governo e de um bom secretário, onde ele cumpriu muito bem as suas funções aqui à frente dessa secretaria. Perfeito. Governador, nós temos agora mais de 20 mil pessoas aqui em todo o Brasil ao vivo conosco no YouTube, fora centenas de milhares ao vivo também no rádio, mas também tem muita gente participando no Twitter, e aqui neste programa nós abrimos a participação das pessoas lá no Twitter e tem muita pergunta para o senhor, né, Paulinha? Tem um monte de pergunta aqui no nosso Twitter. Uma dessas perguntas diz respeito aqui à possível candidatura de Sérgio Moro, perguntando o que o governador Dória pensa sobre essa possível candidatura. Paula, primeiro, bom dia a você. É um direito, se o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro desejar ser candidato ou pré-candidato à presidência da República, é um direito que ele tem. Eu quero registrar aqui que sou profundo admirador de Sérgio Moro. Já era como juiz, mantive admiração enquanto ministro do presidente Bolsonaro e mantenho agora onde ele está
fora dos 2 cargos. É uma figura expressiva do país, o homem que no Lava Jato levou à prisão o ex-presidente Lula e vários outros corruptos, tanto no plano político como no plano privado, e merece todo respeito. Será uma decisão soberana dele, provavelmente mais adiante ele poderá dizer se será ou não candidato, mas eu quero aqui registrar o meu profundo respeito por Sérgio Moro. Fala, Paulinha, pode falar. A pergunta foi do André Machado e eu queria fazer uma minha, que é a respeito da vacina, governador. Quando teremos essa vacina ainda este ano? Existe alguma previsão, alguma coordenação já a respeito disso? Paula, sim, a vacina Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan e o laboratório Sinovac, que é o maior laboratório privado chinês e um dos maiores laboratórios privados do mundo, ela já está na sua 3ª fase de testagem. A previsão é que até o final de outubro essa 3ª fase seja concluída, ela está autorizada pela Anvisa, ela está validada pela Organização Mundial de Saúde e são 9 mil voluntários, Paulinha. 9 mil médicos e enfermeiros, apenas médicos e paramédicos estão sendo testados nesta vacina, a Coronavac. Se aprovada até o final do mês de outubro, nós já poderemos disponibilizar ao Ministério da Saúde e a partir de dezembro já teremos a vacina sendo produzida, sendo disponibilizada no Sistema SUS, Sistema Único de Saúde, para o Ministério da Saúde. São 15 milhões de doses em dezembro, 15 milhões em janeiro, 15 milhões em fevereiro e 15 milhões em março, Paulinha. São 60 milhões de doses da vacina Coronavac contra o coronavírus. Nós estamos agora trabalhando com o setor privado para duplicar a capacidade de produção da vacina no Instituto Butantan, que é uma fundação, chama-se Fundação Instituto Butantan, para permitir que essas pessoas possam ter acesso à vacina. Eu queria esclarecer também a vocês do Morning Show e aos que estamos acompanhando aqui em vídeo e em áudio, que nós aqui não estamos fazendo uma corrida pela vacina, a corrida é pela vida. Nós desejamos que as pessoas tenham acesso à vacina, seja a vacina chinesa, a Coronavac, como a vacina inglesa, a vacina de Oxford, com a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição também de muita seriedade, assim como o Instituto Butantan, que, aliás, Paulinho, no próximo ano vai completar 120 anos de existência e é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul. A totalidade, Paulinha, da vacina contra a gripe que todos nós aqui, tomamos nos últimos 4 meses, desde o início de abril, foram vacinas produzidas aqui no Instituto Butantan e caminhadas ao Ministério da Saúde e, por sua vez, com as secretarias de saúde dos estados, ela foi aplicada em 80 milhões de brasileiros. Então, não é uma competição para ver quem chega primeiro na vacina, é a competição pela vida. Aqui nós não politizamos vacina e nem politizamos a Covid-19. Aqui nós procuramos salvar vidas. Perfeito. Joel. Bom dia, governador. Queria trazer um pouco a discussão novamente para o plano nacional, mas também econômico, né? Essa agenda econômica liberal que o senhor sempre defendeu, que também estava representada no governo e ainda está representada no governo federal na figura do Paulo Guedes, ela tem sido deixada um pouco de lado aí com a pandemia, com o auxílio emergencial, com as questões fiscais do Brasil. A gente viu uma debandada de secretários do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, e eu lembro aqui que surgiu há poucos meses atrás uma conversa do senhor com o Paulo Guedes em que o senhor justamente recomendava que ele saísse do Ministério da Economia. Eu queria saber se o senhor manteria esse conselho agora e se, saindo o Paulo Guedes, você teria interesse em que ele trabalhasse junto com o senhor. Joel, mais uma vez, bom dia. Aprecio muito sempre os seus comentários e sou um profundo admirador da sua família, você sabe disso. Você é um verdadeiro liberal do ponto de vista da defesa que faz nos seus comentários e nos seus artigos também. Assim como eu sou. Eu sou um liberal, só que de verdade. Eu não faço disso apenas uma plataforma de campanha, como infelizmente fez o presidente Jair Bolsonaro, e cumpre muito à distância, haja visto até a sua vocação populista que ele tem demonstrado ultimamente. O ministro Paulo Guedes é uma pessoa que eu admiro e conheço há 35 anos, portanto, muito antes de qualquer vinculação política minha ou dele. Continuamos amigos e continuaremos a ser amigos, mesmo após
dos nossos governos. Tenho uma relação afetiva e de muito respeito por ele. Este é um liberal, de fato, com uma excelente formação na Universidade de Chicago, uma excelente formação também aqui no plano acadêmico no Brasil e um empresário bem-sucedido. Tudo aquilo que fez ao longo da sua vida, ele conseguiu construir com trabalho, dedicação e uma visão liberal da economia. Eu torço mais uma vez pelo bem, o bem do Brasil e o bem do Paulo Guedes. Como amigo, eu espero que ele tome sempre as melhores decisões. Você e os que participam aqui do Morning Show, sob liderança do Paulo Matias, e os nossos ouvintes e integrantes desta audiência do Morning Show, observaram a insatisfação e o desconforto do ministro Paulo Guedes em relação à decisão da saída do Salim Matar e do Paulo Ebel. Lembrando que o Paulo Ebel foi o nosso secretário aqui na Prefeitura de São Paulo, aliás, um brilhante secretário de desburocratização aqui na Prefeitura de São Paulo. E o Salim Matar, um dos maiores empresários do país, que tinha a responsabilidade do programa de desburocratização. Ele, além de falar na debandada, falou também na postura de alguns ministros de furar o teto de gastos. Furar, a ruptura do teto de gastos significa, Joel, um desastre econômico sem precedentes na história do país. Se o presidente Bolsonaro seguir por essa linha, ele ontem fez uma manifestação muito perigosa, dizendo, e se tiver que furar o teto de gastos? E daí? É mais uma vez uma postura inadequada, uma postura de baixa responsabilidade em relação ao país. E daí que, se ele fizer isso para manter o seu populismo, ele coloca o Brasil num desastre econômico, de forma, muitas vezes até, pode ser classificado, inclusive, Joel, como irreversível. Não faz o menor sentido não respeitar o teto de gastos. E coloca em risco o seu próprio governo. Lembrando que foi isso que determinou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu espero que ele revise esta posição, siga a orientação do ministro Paulo Guedes e obedeça o teto de gastos, pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Perfeito. Governador, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, a participação do senhor no Morning, tem dois anúncios que foram feitos pelo governo que eu acho que é legal a gente destacar e principalmente o senhor explicar para nós, né? O primeiro, numa questão, se nós formos fazer uma comparação com o governo federal, o senhor já entregou na Assembleia Legislativa a reforma administrativa e nessa reforma administrativa, pelo que eu li, constam a privatização de pelo menos 10 empresas, se eu não estiver enganado, estatais aí do governo de São Paulo. E, além disso, o senhor também está mexendo em relação ao Detran junto com o Poupa Tempo, é isso? Haverá uma unificação dos dois. Esses dois anúncios já aconteceram. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para o nosso ouvinte. Obrigado, Paulo. Correto, as duas colocações feitas por você. Primeiro, a integração do Detran com o Poupa Tempo. Não faz mais sentido hoje, no mundo digital, no mundo virtual, ter agências do Detran em shopping centers, como existia anteriormente. Hoje, toda a operação do Detran já está migrada para o Poupa Tempo, ou seja, nós temos mais de 340 oportunidades na virtualidade em todo o estado de São Paulo para a expansão do atendimento do Detran. Isso facilita, agiliza o processo no atendimento à população. Obviamente que esse processo de imigração levou um certo tempo e sempre nesse procedimento há algumas falhas que circunstancialmente foram apuradas pelo sistema Poupa Tempo e pelo sistema de digitalização, mas já corrigidos. Mas agora nós temos todas as atividades do Detran, praticamente todas, digitalizadas e feitas remotamente, Paulo. Isso dá mais agilidade, mais funcionalidade e reduz custos também para as pessoas. Eu não tenho nada contra os despachantes, mas as pessoas que têm domínio digital não precisam pagar despachante para terem direito e acesso àquilo que lhes é direito obter de responsabilidade do Detran no plano aqui do estado de São Paulo. E também correta a sua colocação no plano de modernização administrativa encaminhado à Assembleia Legislativa ontem, aquilo que o governo federal não fez e deveria fazer, aliás, o que quer o ministro Paulo Guedes e que não quer o presidente Jair Bolsonaro, é a modernização da máquina pública. Nós encaminhamos o projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um projeto de modernização administrativa que ele
elimina, extingue empresas desnecessárias, faz a fusão, propõe a fusão de outras empresas e reduz o peso da máquina pública e melhora o seu grau de eficiência. O que nós desejamos é cumprir a meta liberal, e isso eu transmito aqui uma mensagem especial para o Joel, que defende muito esse ponto, aliás, vocês todos defendem, que é o Estado menor. O Estado tem que ser mais eficiente, menor, com isso ele reduz a sua condição de Estado pesado e opera com mais qualidade no atendimento à população. Nós, com isso, Paulo, damos um passo adiante. É o primeiro Estado, é o primeiro governo estadual a apresentar um programa de modernização administrativa com um efeito durante a pandemia. E vale uma lembrança também, Paulo, que nós também levamos à Assembleia Legislativa neste ano, com muita coragem, eu diria, o plano voltado à Previdência. E essa transformação salvou mais de 15 bilhões de reais do orçamento imediato do Estado e, ao longo de 10 anos, 150 bilhões de reais de economia. Governador, deixa eu agradecer o senhor mais uma vez pela participação aqui no Morning Show, entrevista proveitosa, e desejamos melhoras ao senhor. Paulo Matias, muito obrigado a você. Queria agradecer também ao Joel Pinheiro, ao Vinícius Moura, estou olhando aqui para não esquecer o nome de ninguém, do Adriles Jorge e da Paulinha Carvalho, e a sua conduta também, Paulo. Muito obrigado. Sempre que posso, eu acompanho vocês. E muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos votos também da nossa recuperação. Um abraço, bom final de semana a todos. E os que estão nos acompanhando, por favor, se tiverem que sair de casa, usem máscara e façam um distanciamento social de 1,5 metro em relação a outras pessoas. Bom final de semana. Valeu, governador. Abraço.